Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a Franciele, professora de Grafia Musical do primeiro ano e do segundo ano de Teoria Musical. Hoje nós iniciaremos nossa aula fazendo uma revisão do último conteúdo que nós vimos na apostila 1. Então, nós vamos trabalhar agora sobre os compassos simples. Então, vamos fazer uma revisão primeiramente de todas as unidades de tempo e unidades de compasso, iniciando pelo compasso binário simples. Então, nós devemos lembrar primeiramente que a unidade de tempo é uma figura que preenche um tempo. É unidade, pois precisamos de apenas uma figura para preencher um tempo. E a unidade de compasso é uma figura que preenche sozinha um compasso, por isso que é unidade, uma única figura que vai preencher o tempo, uma única figura que vai preencher o compasso. Então, tanto em unidade de tempo quanto unidade de compasso, nós colocaríamos uma figura. Então, os números de baixo, eles vão representar figuras. Eles sempre vão representar as mesmas figuras. É aquela tabelinha que vocês têm lá na página 19 da apostila 1. O 1 representa a semibreve, o 2 representa a mínima, o 4 a semínima, o 8 a colcheia, o 16 a semicolcheia, o 32 a fusa e o 64 a semifusa. Eles sempre vão representar as mesmas figuras. Os números de cima, eles não representam nenhuma figura. Eles representam a quantidade de tempos que cada compasso deve ter. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um compasso com o número 2 em cima. Na unidade de compasso eu não posso colocar a mínima. Tá? Então, eu tenho que achar a figura que vale 2 e não o que o 2 representa. Mesma coisa um compasso quaternário, que tem o 4 em cima. Eu posso colocar a semínima nas unidades de compasso? Não posso, tá? Porque eu tenho que achar a figura que vale 4. Esse 4 de cima, ele não representa a semínima. Então, os números, eles só representam as figuras que estão na parte de baixo do compasso. Tá? Então, vamos ver agora os compassos binários simples. Então, aqui eu tenho o compasso 2 por 1. Então, eu resolvo primeiro encontrando a unidade de tempo. Então, o 1 representa a semibreve. Então, a semibreve vai ser a nossa unidade de tempo. Ela vai valer um tempo. Agora, nós temos que encontrar a figura que vale 2 tempos. E agora, nós também vamos lembrar do exercício que está lá na página 16 da apostila 1, onde a gente procurava o valor das demais figuras. Então, para a gente achar o valor das figuras, a gente precisa sempre do apoio da figura que vale 1. E nesse caso, a gente já achou a figura que vale 1. Então, nós temos que lembrar que acima de 1 nós temos os números inteiros. Eu quero a figura que vale 2, então eu tenho que pensar para cima. Se a minha semibreve vale 1, o que vem acima da semibreve? Nós temos que lembrar agora das figuras antigas, que nós vamos precisar para resolver esse exercício. Em cima da semibreve, antes da semibreve, nós temos a breve. Então, ela vai ser a nossa unidade de compasso. Então, unidade de tempo, semibreve, unidade de compasso, uma breve. 2 por 2. O número 2 representa a mínima. Então, a mínima vale um tempo. Encontramos a unidade de tempo, agora nós vamos encontrar a unidade de compasso. Da mesma forma, tenho que pensar na figura que vem acima da mínima. O que vem acima da mínima? A semibreve. Então, a semibreve vale 2 tempos. Vamos agora para o compasso 2 por 4. O 4 representa a semínima. Então, a semínima vai ser a nossa unidade de tempo. Ela vale um tempo. Agora, vamos encontrar a que vale 2 tempos. Se a semínima vale 1, a que vale 2 é a que vem antes. O que vem antes da semínima? A mínima. Ah, professora, mas aqui tem uma mínima. É porque o 2 representa a mínima? Não, é porque nesse caso a mínima vale 2 tempos. E a gente tem que tomar cuidado também na hora de falar, né, a parte da unidade de tempo. Por exemplo, a semínima ela não vale 4. O 4 representa a semínima, ela não tem o valor 4. Ela vai valer 1, porque ela é a unidade de tempo.
Vamos para o compasso 2 por 8. O 8 representa a colcheia, então nossa unidade de tempo vai ser uma colcheia. Agora vamos encontrar a que vale 2 tempos. Se a colcheia vale 1, a figura que vale 2 é a que está acima dela. Qual é a figura que vem acima dela? A semínima. Então, ela é a nossa unidade de compasso. 2 por 16. O 16 representa a semicolcheia. Então, a semicolcheia vale 1 tempo. Agora, vamos encontrar a que vale 2 tempos. Se a semicolcheia vale 1, a que vale 2 é a que vem antes dela, que é a colcheia. 2 por 32. 32 representa a fusa. Então, a fusa vai valer 1 tempo. E agora, vamos encontrar a que vale 2 tempos. Se a fusa vale 1 tempo, a que vale 2 é a que vem antes. A que vem antes da fusa é a semicolcheia. E 2 por 64. 64 representa a semifusa. E vai valer 1 tempo. Acima da semifusa, nós temos a que vale 2, que é a fusa. Então, aqui encontramos todas as unidades de tempo e unidades de compasso do compasso binário simples. Então, lembrando da regrinha, os números de baixo, eles sempre representam as figuras que vão valer 1 tempo. Para eu encontrar a unidade de compasso ou descompasso binário, eu tenho que pensar sempre na figura que vem antes. Encontrou a figura que vale 1, eu subo para encontrar a figura que vale 2 e fechar, então, a unidade de compasso. Agora, nós vamos ver a unidade de tempo e unidade de compasso dos compassos ternários simples. Então, para a gente resolver os compassos ternários simples, a parte da unidade de tempo é igual em todos os compassos, porque o 1 sempre vai representar a semibreve, o 2 sempre vai representar a mínima. O que vai mudar é a forma da gente colocar a unidade de compasso. Então, 3 por 1, o 1 representa a semibreve. A semibreve vale 1 tempo. Agora, nós temos que achar a figura que vale 3 tempos. Mas, professora, no exercício lá, em determinada aula, a professora falou que os números para cima do 1 é 1, 2 e 4. Aonde que entra o 3 nesse meio ali? Porque a gente faz a tabuada do 2, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. E o 3, né? Então, para esse exercício agora dos compassos ternários simples, nós vamos precisar usar uma matéria que vocês viram com a professora Mariana na aula de ponto de aumento e ligadura. Então, nós vamos precisar usar aqui o ponto de aumento para eu transformar a figura que vale 2 em uma figura que vale 3, tá? Então, eu vou pensar da mesma forma como eu pensei no compasso binário simples. Encontrei a figura que vale 1, eu vou encontrar agora a figura que vale 2. Só que para ela valer 3, eu vou colocar do ladinho um ponto, porque o ponto aumenta a metade do valor da figura. Tá? Então, vamos colocar aqui primeiro, depois eu já explico ali a soma do ponto da figura. Então, se a semibreve vale 1, a que vale 2 primeiro é a breve. Então, ela vale 2. Se eu deixar ela do jeito que ela está, ela vale 2. Mas se eu colocar um pontinho do lado, ele vai aumentar a metade do valor da figura. Metade do valor da figura, a figura vale 2, a metade de 2 é 1. 2 mais 1 igual a 3. Mas por que eu não coloco duas figuras ligadas? Porque, como eu falei, unidade é apenas uma figura. Então, eu não posso colocar duas figuras ligadas. Eu troco a figura por um ponto. Então, todo compasso ternário simples, na unidade de compasso, eu tenho que colocar um ponto. Se eu deixar sem ponto, vai estar errado, porque elas vão valer 2 tempos. Então, eu tenho que colocar um pontinho. 3 por 2. A mínima vale 1 tempo. Agora, nós temos que encontrar a que vale 3
tempos. Então, vou pensar da mesma forma. Vou pensar na figura que vem acima dela, que vale 2, e vou colocar um ponto. Então, acima da mínima vem a semibreve, que vale 2. Para valer 3, eu coloco um ponto. 3 por 4, figura que vale 1 é a semínima. Vou encontrar primeiro a figura que vale 2 e depois eu coloco um ponto. Então, acima da semínima vem a mínima. Então, a mínima vale 2, com um pontinho vale 3. 3 por 8. O 8 representa a colcheia vai valer um tempo. Agora, temos que encontrar a que vale 3 tempos. A colcheia vale 1, penso na figura que vale 2, que é a semínima. Então, a semínima vale 2 sem o ponto. Se eu colocar um pontinho do lado, vale 3 tempos. 3 por 16. O 16 representa a semicolcheia, que vale um tempo. E agora nós vamos encontrar a que vale 3 tempos. Se a semicolcheia vale um tempo, eu vou pensar primeiro na figura que vale 2. Acima da semicolcheia vem a colcheia, que vale 2, e para valer 3 eu vou colocar um pontinho. 3 por 32. O 32 representa a fusa. Então, a fusa vale um tempo. Agora, vamos encontrar a que vale 3 tempos. Tenho que pensar na figura que vem acima dela, pontuada. Então, acima da fusa vem a semicolcheia, que vale 2. Para valer 3, colocamos um ponto. E 3 por 64, 64 representa a semifusa. E vai valer um tempo. Agora, vamos encontrar a que vale 3 tempos. Figura que vem acima, pontuada. Acima da semifusa vem a fusa, que vale 2. Para valer 3, colocamos um ponto. Então, a regrinha nos compassos ternários simples, encontrei a figura que vale 1, que é a unidade de tempo. Para encontrar a unidade de compasso, eu penso na figura que vem acima dela com um ponto. Então, não pode esquecer de colocar o ponto. Se não colocar o ponto, a figura vai valer 2 e daí não é a unidade de compasso do compasso ternário. Agora, vamos ver as unidades de tempo e de compasso do compasso quaternário simples. Então, mesma coisa, os números de baixo sempre vão representar as mesmas figuras, então, portanto, elas vão ser iguais nos 3 tipos de compasso. Tá? Então, o 1 representa novamente a semibreve, e a semibreve vale um tempo. Agora, no compasso quaternário, eu tenho que, ao invés de pensar em subir apenas uma figura, eu vou ter que subir 2 figuras, para poder encontrar a figura que vale 4. Se eu subir só uma, eu vou encontrar a figura que vale 2. Daí é um compasso binário, não quaternário. Então, eu estou na semibreve, então eu vou pensar 2 figuras acima. Semibreve vale 1, a breve vale 2 e a longa vale 4. Então, a minha resposta vai ser uma longa, 2 figuras acima. Agora, 4 por 2. O 2 representa a
mínima. Então, a mínima vale 1 tempo. Agora, eu tenho que achar a que vale 4 tempos. A mínima vale 1, a semibreve que vem acima vale 2, a breve que vem acima vale 4. Quatro por 4. O 4 representa a figura que vale 1 e é a semínima. Então, a semínima vale 1 tempo. Agora, temos que encontrar a que vale 4. Cuidado para não colocar a semínima novamente lá em cima, porque ela só representa a figura se o 4 estiver na parte de baixo, em cima não. Então, eu tenho que achar a figura que vale 4. Semínima vale 1, a mínima vale 2, a semibreve vale 4. Quatro por 8. A colcheia vale 1 tempo. Agora, temos que encontrar a que vale 4 tempos. Então, a colcheia vale 1, a semínima vale 2 e a mínima vale 4. Vai ser nossa unidade de compasso. Quatro por 16. O 16 representa a semicolcheia, então a semicolcheia vale 1 tempo. Vamos encontrar a unidade de compasso que vale 4. A semicolcheia vale 1, a colcheia vale 2, a semínima vale 4. 4 por 32. O 32 representa a fusa, que vale 1 tempo. Então, temos nossa unidade de tempo. E agora vamos encontrar a unidade de compasso que vale 4 tempos. Então, a fusa vale 1, a semicolcheia vale 2, a colcheia vale 4. E 4 por 64. O 64 representa a semifusa, que vale 1 tempo. E agora vamos encontrar a que vale 4 tempos. Então, a semifusa vale 1, a fusa vale 2 e a semicolcheia vale 4 tempos. Então, lembrando a regrinha para encontrarmos a unidade de tempo e de compasso dos 3 tipos de compasso. Compasso binário, encontrei a unidade de tempo através do número de baixo, que representa cada uma figura diferente. Encontrei essa figura que vale 1, penso na figura que vem acima para colocar a minha unidade de compasso. Compasso ternário simples. Encontrei a unidade de tempo, penso na figura que vem acima, só que aí eu tenho que colocar um pontinho do lado para valer 3. Compasso quaternário simples. Encontrei a unidade de tempo, penso 2 figuras acima para encontrar a figura que vale 4, que vai preencher a unidade de compasso. Agora, neste outro exemplo aqui, é uma revisão de como vocês fazem para descobrir o valor das demais figuras. E vocês vão, então, acompanhando lá na apostila 2, vocês têm ali alguns exercícios para vocês resolverem, né? Referente ainda à primeira apostila, como revisão. Então, no exercício 1 foi explicado a unidade de tempo e de compasso, que foi o que nós vimos agora, e vamos ver agora também o exercício número 2. Então, a primeira parte do exercício número 2, vocês vão ter que informar o nome do compasso. O nome do compasso é o quê? Se ele é ternário, binário ou quaternário simples. Aí vocês vão ter que colocar a unidade de tempo e a unidade de compasso. Então, eu vou resolver esse aqui para vocês tentarem resolver da apostila sozinho. Então, 3 por 8. Vou achar o nome do compasso. Como que eu sei o nome do compasso? Olhando para o número de cima. Então, eu tenho o número 13. Então, qual é o nome do compasso?
compasso ternário simples. Agora eu vou colocar a unidade de tempo e a unidade de compasso no compasso 3/8. O 8 representa a colcheia. Então, a colcheia é a unidade de tempo. E agora eu vou encontrar a unidade de compasso. Então, compasso ternário, qual que era a regrinha mesmo? Para encontrar a unidade de compasso, eu penso na figura que vem acima da que vale 1, ou seja, da colcheia, e coloco junto um ponto. Então, a colcheia vale 1, aqui vale 3, é a semínima pontuada. Não pode esquecer de colocar o ponto. Encontrei a unidade de tempo e a unidade de compasso. Agora nós vamos pensar como que nós vamos colocar o valor das demais figuras. A gente só vai conseguir resolver o valor das demais figuras ou pausas se a gente encontrar a unidade de tempo correta. Se a gente colocar a unidade de tempo errada, a gente não vai conseguir resolver nenhum valor das figuras. Então, eu já sei que a minha colcheia vale um tempo. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma colinha do valor das figuras acima e abaixo dessa colcheia. E depois nós vamos procurar ali o que a gente já conseguir distribuir os valores, a gente vai distribuindo. Então, eu tenho a colcheia que vale 1. Acima da colcheia, eu tenho a semínima. Se essa aqui vale 1, essa aqui vai valer 2. E eu vou parar agora na semínima pontuada, porque eu estou dentro do compasso ternário, então eu não posso subir para a mínima, porque a mínima vale 4, tá? Então, no compasso ternário não cabe uma figura que vale 4 tempos. Então, se a semínima sem o ponto vale 2, com o ponto ela vale 3. Então, vamos procurar ali para ver se a gente já tem alguma resposta dessas aqui. Então, eu tenho aqui no começo uma semicolcheia. Já achei a resposta dela? Ainda não. A próxima, eu tenho uma pausa de colcheia. Nós temos que lembrar que as pausas, as figuras, elas têm os mesmos valores. Então, a minha colcheia vale quanto? 1. Se a colcheia vale 1, a pausa também vale 1. Então, aqui eu já resolvi. Agora, eu tenho uma semínima. Quanto vale a semínima? A semínima sem o ponto vale 2. Agora, eu tenho uma pausa de semínima, só que eu tenho um pontinho do lado. Então, ela vai ter o mesmo valor de uma semínima pontuada. Então, a semínima sem o ponto 2, a semínima com um ponto vale 3. Agora, nós temos aqui embaixo uma colcheia. Só que do lado da colcheia nós temos um pontinho. Aí nós temos que lembrar daquela regrinha do ponto de aumento. O ponto aumenta a metade do valor da figura. Nesse caso, quanto vale a colcheia? A colcheia vale 1. Metade de 1 é meio. Ah, então isso aqui tudo é meio? Não. É 1 e meio. Eu tenho que somar o valor da figura mais o valor do ponto. Então, aqui, a colcheia vale 1, o ponto vale meio. Nós vamos somar. E vai ficar um tempo inteiro mais meio. Então, a gente vai colocar 1 e meio. 1 e meio. Então, agora nós vamos ver aqui a única figura que nós temos abaixo, as únicas, né? Nós temos aqui semicolcheia e aqui nós temos fusa. Então, nós vamos colocar só o valor dessas duas ali, para a gente poder resolver esse exercício. Então, abaixo da figura que vale 1, a gente começa a trabalhar com as metades. Se a colcheia vale 1, a metade de 1 é meio. E abaixo da semicolcheia nós temos a fusa. Se a fusa vale meio, se a semicolcheia vale meio, a fusa vale 1/4. Professora, mas eu não sei fração ainda, não aprendi na escola.
Não tem problema. É igual o exercício que o professor ensinou lá no início das aulas, que eu falei para vocês, que a gente sempre vai colocar o número 1 em cima, então nessa parte da fração ali, a gente coloca o 1 em cima e a gente pode pensar em multiplicar só a parte de baixo por 2. E daí, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, né? Se a gente fosse seguindo aqui. Não tem problema, né? Se ainda não aprenderam fração, ou vocês decoram a sequência numérica, tá? Para cima do 1, 2, 3 e o 4. Para baixo, meio, 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32 e 1 sobre 64, tá? Então, aqui, nós temos aqui uma semicolcheia. E aqui a primeira perguntinha para nós ali é quanto vale uma semicolcheia em 3 por 8. Então, a semicolcheia vai valer meio tempo. Mas agora, professora, as outras duas, nós temos mais de uma figura. Antes da gente resolver esse aqui, nós vamos aqui para uma regrinha para facilitar a vida de vocês, tá? Não vou explicar a parte complicada da matemática, eu só quero que vocês entendam, né? E se vocês pensarem dessa forma, vocês vão conseguir resolver os exercícios. Vamos pensar da seguinte forma: a soma de dois números fracionários iguais o resultado vai ser o número que vem acima dele. Ou seja, meio mais meio. O que vem acima de meio? Vem o número 1. Então, meio mais meio é igual a 1. 1/4 mais 1/4. Eu tenho dois números fracionários iguais. 1/4 mais 1/4. O que vem acima de 1/4? Meio. Então, a resposta é meio. 1/8 mais 1/8. O que vem acima de 1/8? 1/4. Então, a resposta é 1/4. 1 sobre 16 mais 1 sobre 16. O que vem antes? 1/8. Então, a resposta, 1/8. 1 sobre 32 mais 1 sobre 32. O que vem acima? 1 sobre 16. 1 sobre 64 mais 1 sobre 64. O que vem acima? 1 sobre 32. E agora aqui nós temos 4 números iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou somar de 2 em 2. Então, primeiro eu vou somar aqui. 1/4 mais 1/4 igual a meio. 1/4 mais 1/4 igual a meio. E agora eu vou somar mais uma vez, porque eu tenho dois números iguais de novo. Então, 1/4 mais 1/4 meio, 1/4 mais 1/4 meio, meio mais meio igual a 1. Agora eu tenho números diferentes. Não tem problema nenhum também, porque vocês têm que pensar primeiro em somar os números iguais. O que eu tenho igual aqui? Eu tenho 1/4 na ponta, meio e 1/4 na outra ponta. Então, eu vou somar primeiro 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4 igual a meio. E agora ficou igual ao número que está ali no meio, né? Então, meio mais meio é igual a 1. Então, primeiro a gente soma os números que são iguais, vai dar um resultado que vai ser igual a outro também. Aí, vocês vão juntar tudo para dar o resultado final. Então, a regrinha ali nos números fracionários, a soma de dois números fracionários iguais é o número que vem antes dele. Então, por isso que eu falei para vocês que se vocês decorarem a sequência numérica ali das frações e tudo, vocês vão conseguir resolver certinho. Então, agora que nós entendemos como somar ali as frações de uma maneira mais simples, né, para que todo mundo possa compreender, nós vamos resolver aqui os exercícios que faltaram. Então, nós temos duas semicolcheias aqui. Eu preciso colocar o valor das duas, não pode colocar o valor de uma só, porque nós temos duas. Por isso que aqui também é importante aquele conteúdo sobre a barra de ligação. A partir dali que vocês vão saber qual figura está desenhada para saber qual valor colocar. Então, aqui eu tenho duas barrinhas, ou seja, eu tenho duas semicolcheias. Então, eu coloco aqui o valor de uma semicolcheia é meio, só que eu tenho duas. Então, eu tenho que somar
Meio mais meio é igual a 1. E aqui no outro exercício eu tenho 4 fusas, porque eu tenho 3 barras de ligação e todas elas são iguais. Então, cada fusa vale 1/4, mas eu tenho que somar o valor de todas elas. 1/4, mais 1/4, mais 1/4 e mais 1/4. Aqui eu tenho 4 números. Então, como que eu faço? Lembra da regrinha, soma de 2 em 2. 1/4 mais 1/4 é igual a meio. 1/4 mais 1/4 é igual a meio. Meio mais meio é igual a 1. Então, dessa forma, vocês vão resolver o exercício número 2 da apostila, tá? Claro que aqui eu coloquei o exemplo de outro compasso, mas vocês vão seguindo passo a passo para tentar resolver o que vocês têm ali. No próximo exercício, que é o número 3, que está na página 25, vocês devem separar os compassos. Eu vou separar de qualquer forma? Não, nós temos que ver certinho o valor de cada uma das figuras e pausas. Para isso, primeiro, devemos encontrar a unidade de tempo, que é a nossa figura que vai para eu saber o valor das demais figuras. Então, eu tenho ali 4 por 2. 4 por 2, a unidade de tempo é a mínima, que vale 1. Estou no compasso quaternário, então eu tenho que achar a figura que vale 4, que vai ser a unidade de compasso. Se a mínima vale 1, a que vale 4, nós temos que pensar 2 figuras acima. A mínima vale 1, a semibreve vale 2, a breve vale 4. Resolvi a unidade de tempo e de compasso, então agora eu vou achar o valor das demais figuras. Então, nós vamos montar a tabelinha. Então, a mínima vale 1, a semibreve que vem acima vale 2 e a breve que vem acima vale 4. Agora, nós vamos colocar as figuras que vêm abaixo. Nós vamos dar uma olhadinha no exercício ali. Tenho muitas figuras abaixo ali da mínima? Não, a única que vem abaixo é a semínima. Então, não preciso colocar todas as outras. Vamos parar ali na semínima. A semínima que vem abaixo, agora é número fracionário, vale meio. Com essa colinha ali eu já consigo resolver meu exercício. Temos que lembrar que as pausas têm os mesmos valores das figuras. Então, aqui eu tenho uma mínima, uma mínima, uma mínima e uma pausa de mínima. Quanto vale cada uma das mínimas? 1. Então, vai fazendo a marcação dos tempos embaixo para vocês depois poderem separar os compassos. Então, cada uma delas vale 1. Não vamos separar ainda. Primeiro, vamos colocar os valores ali embaixo. Agora, eu tenho semínima, semínima, pausa de semínima, 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 semínima. Então, vamos ver quanto que vale a semínima. A semínima vale meio. Cada uma delas vale meio. Mas vamos pensar na soma. Meio mais meio é 1. Então, meio mais meio, 1. As duas juntas formam um tempo. Pausa de semínima vale meio. Semínima, meio. Meio mais meio, 1. Semínima, meio. Semínima, meio. Meio mais meio, 1. Agora, nós temos uma mínima. Quanto vale a mínima? 1. Agora, nós temos aqui uma mínima pontuada. Se a mínima vale 1, o pontinho vale meio. Temos que somar. Então, vai dar 1 e meio. 1 e meio. E aqui nós temos do ladinho uma semínima, que vale meio. Então, vamos colocar esse meio aqui. Agora, eu vou ter que somar tudo isso aqui, porque eu não posso deixar número fracionário sobrando. Então, se eu deixar ali, vai ficar 1,5 separado de meio. Então, nós vamos somar aqui, ó. Meio mais meio vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, a mínima pontuada mais uma semínima do lado, tudo isso junto vai dar 2 tempos.
Aqui, a mesma coisa. 1 e meio. A semínima vale meio. Meio mais meio, 1. 1 mais 1, 2. Agora, nós temos a semibreve. A semibreve vale 2. Essa aqui é a pausa da semibreve e ela vai valer 2 também, igual à figura. Então, figuras e pausas têm o mesmo valor. E a última figura é a breve. A breve vale 4 tempos. Agora, o que nós vamos fazer? Usar o travessão, que vocês aprenderam lá na aula com o professor Márcio, tá? Para a gente poder separar os compassos. E como que a gente vai separar os compassos? A gente tem que pensar agora em agrupar quantidades de tempos iguais. Se eu estou no compasso quaternário, eu tenho que ter quantos tempos em cada compasso? 4. Então, eu vou separando de 4 em 4, vou somando até dar 4. 1, 2, 3, 4. Deu 4? Vou separar. 1, 2, 3, 4. Vou separar. 1, 2, 3, 4. Separa. 1, 2, 3, 4. Separa. E o último, a última figura, que é a breve, vai ficar sozinha, porque ela vale 4 sozinha. Também fecha no final. Aqui a gente vai colocar o travessão final, que é a barrinha mais grossa e a barrinha mais fininha, tá? Então, cuidado para não confundir com quantidade de figuras e pausas. Aqui a professora colocou 3 figuras e uma pausa, então deu 4, né, na quantidade. Não é isso. Vocês têm que somar o valor delas, tá? Até porque aqui tem mais figuras e pausas, né, do que 4 apenas, né? Temos que somar o valor das figuras. E agora, no próximo exercício, que é o exercício 4, também da página 25, vocês devem completar o compasso. Então, precisamos fazer a mesma coisa que fizemos no exercício 3. Primeiro, acha a unidade de tempo, unidade de compasso. Aí, a gente vê o valor das figuras para ver quantos tempos nós já temos em cada compasso e quantos faltam. Então, 2 por 4. 2 por 4... A unidade de tempo é a semínima. A unidade de compasso é a mínima. Então, a semínima vale 1, a mínima vale 2. Então, vamos montar agora a nossa tabelinha. Como eu estou no compasso binário, eu só posso subir até o número 2. Não cabe a figura que vale 3, não cabe a figura que vale 4. Então, vou colocar as figuras que vêm abaixo. Vou dar uma olhadinha ali, o que eu tenho de figuras abaixo da semínima? Eu só vou ter a colcheia e a semicolcheia. Então, vamos descer até a semicolcheia. Se a semínima vale 1, a colcheia que vem abaixo vale meio. E a semicolcheia que vem abaixo vale 1/4. Então, agora que nós vimos aqui a distribuição ali dos valores das figuras, nós vamos colocar eles ali para a gente saber quantos tempos temos em cada compasso. Então, a semínima vale 1, então temos um tempo. Agora, nós temos a colcheia, que vale meio. Temos a pausa de semínima pontuada. A pausa sozinha vale 1. O pontinho vale meio, que é a metade do valor da pausa. Então, 1/2. Agora, nós temos aqui 3 figuras juntas. Eu tenho uma semicolcheia que vale 1/4, uma colcheia que vale meio e mais uma semicolcheia que vale 1/4. Vou somar primeiro os números iguais. 1/4 mais 1/4 igual a meio. Agora eu tenho meio mais meio. Meio mais meio igual a 1. Então, lá no primeiro compasso, eu tenho 1. Tem uma figura que vale 1. Eu tenho que ter 2 tempos em cada compasso. Então, falta só mais um tempo para preencher o compasso. Eu posso preencher novamente com a figura que vale 1. Então, agora eu tenho 2 tempos. No segundo compasso, eu tenho meio tempo. Então, falta 1/2.
um tempo inteiro mais meio. Então, primeiro eu tenho que pensar em preencher esse tempo aqui, que ele está incompleto, ele está pela metade. Então, eu posso colocar do lado dela, por exemplo, a pausa dela, que vale meio. Aí, eu fechei aqui, meio mais meio, igual a 1. Tenho um tempo, falta mais 1. Então, eu posso colocar do lado uma pausa de semínima, que vale 1. E agora 1 mais 1, 2, fechou o compasso. Terceiro compasso, eu tenho 1,5, tenho um tempo inteiro mais meio. Então, nesse compasso, falta só meio tempo. Então, o que eu posso colocar? Uma colcheia, que vale meio tempo. Então, vou fechar o compasso. Então, vou fazer a soma, meio mais meio, meio do pontinho, meio da colcheia, 1. 1 mais 1, fechou 2 tempos. No último compasso, as 3 figuras formaram um tempo, então já tem um tempo, falta só mais um tempo. Então, eu posso colocar direto a figura que vale 1, ou eu posso colocar outras figuras, por exemplo, eu posso colocar 2 colcheias, meio mais meio, 1. Posso colocar 4 semicolcheias, 1/4 mais 1/4 meio, 1/4 mais 1/4 meio, meio mais meio, 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui 2 colcheias para fechar. Meio mais meio, um tempo. Um mais 1, 2. Fechou o compasso. Então, essa foi a revisão, né, referente à primeira apostila. E vocês têm essa revisão na página 24 e 25, né, para vocês fazerem ali os exercícios. E qualquer dúvida que vocês tiverem ainda em relação a esses exercícios, podem nos procurar. Até a próxima!